Salve Tigrada, boa ou não? Diário de viagem para quem se importa. Macedônia, né? Então, do começo. Saí de Sófia, na Bulgária, peguei um ônibus até Skopje, que é a capital da Macedônia. Não tem muito para falar sobre essa viagem, foi uma viagem bem curta, de mais ou menos 4 horinhas. E, bom, na fronteira, que geralmente eu fico meio assim, né? Por eu ser o único brasileiro, o único latino-americano do ônibus. Mas dessa vez não foi o que aconteceu. Primeiro que a moça no banco da frente do meu, no assento da frente, ela era peruana e eu fui descobrir isso quando a gente foi passar pela aduana. E aí ela mostrou o passaporte dela e eu falei, nossa, eu conheço esse passaporte. Então não me senti sozinho, me senti um pouquinho mais em casa. Inclusive na fronteira, os policiais mandaram todo mundo descer e tirar as malas do compartimento do ônibus para a polícia fazer o check-up completo no ônibus e abriu todas as nossas malas por igual. Então, pelo menos eu tive o mesmo tratamento de qualquer outra nacionalidade, o que já foi interessante. E eu fui o último a ter minha mala aberta por motivos de eu escolhi ficar no final da fila porque eu não gosto de ter minha mala aberta e todo mundo ficar vendo as minhas intimidades. Tipo, acho bem chato, bem desnecessário. E, enfim. E aí uma moça da Turquia, ela tinha esquecido uma mochila, então eu peguei a mochila e devolvi para ela, fiz a minha boa ação do dia. E é isso. Eu acho que da viagem não tem muito mais para contar. Não teve nada de muito específico da paisagem, que nem eram os girassóis na Bulgária, que nem eram os campos de trigo na Romênia. Pois bem, então fazendo uma recapitulação rápida, eu saí da União Soviética, então Geórgia, Armênia e Moldávia, passei pelos simpatizantes do socialismo/comunismo, então a Romênia e a Bulgária, e finalmente cheguei na Iugoslávia, que são todos os países da Macedônia até eu chegar na Sérvia. Só para não ficar me repetindo nos vídeos que eu venha gravado aqui pra frente, não é mesmo? Pois bem, então Macedônia do Norte. A população da Macedônia é mais ou menos 2 milhões de habitantes, 2 milhões e 100, 2 milhões e 200, dependendo da fonte que você vai procurar. E Skopje, que é a capital, tem meio milhão. Então, claramente é a cidade mais importante. O idioma é o macedônio e é muito parecido com o búlgaro, mas tem algumas diferenças. Tanto nas palavras quanto no alfabeto. Por exemplo, em búlgaro o olá é o zdravейте e em macedônio é só zdravo. O obrigado em macedônio é blagodaram e na Bulgária era blagodaria. Então tem algumas diferençazinhas assim, tem muitas palavras que também não tem nada a ver. E no alfabeto, por exemplo, o próprio J do Skopje não existe no búlgaro. O búlgaro, digamos que o mais, não equivalente, porque é um pouco diferente, mas seria o R ao contrário. E, por exemplo, no macedônio eles têm um K com acento agudo, ou sei lá, uma coisa parecida com acento agudo que também não tem no búlgaro. Mas os sons são basicamente os mesmos, só que a Macedônia eles têm um jeito diferente de escrever esse som. É mais ou menos por aí. A moeda da Macedônia é o denar. Então, na Armênia era dinar e na Macedônia é denar. E o denar vale 0,10 do real, então o real vale mais. Inclusive os produtos da Macedônia no geral são mais baratos que no Brasil, o que me deixa muito feliz. O único produto que eu vi que era mais caro era carne, todas elas, carne de porco, de frango e bovina. Era mais caro, mas todo o resto, um preço muito tranquilinho, muito sushi. E na parte turística da Macedônia, que seria a Ohrid, que eu vou explicar um pouco mais pra frente, os preços de turismo são os nossos preços normais em Curitiba. Então, sei lá, um almoço fera você pagaria 50, 60 reais. Então, nada muito fora do padrão, gostei, show, achei top. Que mais? A arquitetura. Dos países que eu vi até agora, nessa porção do mundo, né? A arquitetura era mais ou menos, não a mesma coisa, mas bem parecida. E eram casas um pouco mais antigas, no mesmo estilinho mais comprido, era uma coisa mais retangular, sei lá. E os carros eram mais modernos, mais tecnológicos. E na Macedônia é justamente ao contrário. As casas, enfim, os prédios são mais moderninhos, tem uma arquitetura que eu gosto mais, pelo menos, sei lá, me cativa mais, digamos assim.
e os carros são um pouco mais antigos. Então eu vi bastante Uno, eu vi bastante Citroën C3, eu vi bastante Peugeot 206, que é o mais antigo, né? E enfim, carros mais populares, carros mais tranquilinhos, por assim dizer. É tipo bem difícil você achar uma Mercedes, por exemplo, que era mais comum nos outros países. E sobre o nome do país, hoje em dia ele se chama Macedônia do Norte, porque boa parte do território que era Macedônia antigamente foi redistribuído, por assim dizer, por conta da Guerra dos Balcãs. Então, acho que eu já me referi sobre a Guerra dos Balcãs no vídeo da Bulgária, mas então, só para dar um apanhado geral, a Guerra dos Balcãs foram dois conflitos. O primeiro para tirar os turcos otomanos dessa parte da Europa, jogar eles de volta para a Turquia, digamos assim. E o segundo confronto foram os países que expurgaram os turcos contra a Bulgária, porque quando eles tiraram os turcos do leste europeu, eles meio que tinham um acordo entre a divisão de território dos países e a Bulgária quis mais do que lhe era devido, e aí o pessoal brigou com a Bulgária e a Bulgária perdeu. Então, mas nessa briga aí a Macedônia perdeu boa parte do seu território e outra, não sei se foi ao mesmo tempo, acho que foi até um pouco antes, mas ela também perdeu muito território para a Grécia, inclusive os macedônios e os gregos não se dão até hoje. Então, por exemplo, o Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia, ele nasceu em Pelas, que hoje em dia é o norte da Grécia. Então, né? Então, para quem não se ligou no mapa ainda, a Macedônia é exatamente ao norte da Grécia, eles fazem fronteira. Que mais? Falando em Alexandre o Grande, então, provavelmente ele é a figura mais importante, mais conhecida de todas da Macedônia, mas além dele existe o atacante que já se aposentou, que chamava Goran Pandev, que jogou na Inter de Milão, e acho que ele fez grande parte da carreira dele na Itália. Quem se lembrar dele, ótimo, quem não se lembrar, tudo bem, porque não faz diferença nenhuma. E a terceira grande personalidade seria a Madre Teresa, aquela Madre Teresa mesmo. Ela é de família albanesa, mas ela nasceu em Skopje, e pelo que eu fiquei sabendo, ela basicamente só nasceu em Skopje e já foi embora, e ela voltou para a Macedônia só 4 vezes durante sua vida. Então tem uma pracinha em Skopje dedicada a ela e tal, mas é meio que não faz parte da cultura do dia a dia. O Alexandre o Grande, sim, ele é muito mais, como é que eu posso dizer, ele é muito mais presente na cultura popular, por assim dizer. Muito bem. Curiosidades gerais sobre a Macedônia. Primeiro, sobre o trânsito. Todas as placas de carro e de moto, enfim, elas são 2 letras, 3 números e mais 2 letras. E as primeiras 2 letras são o código da cidade. Então, por exemplo, em Skopje seria o SK e em Ohrid seria OH. Todas as cidades têm um código diferente, que também não são muitas, né? O ônibus circular, o ônibus municipal de Skopje é o mesmo ônibus londrino, que é aquele vermelho de 2 andares. Se você não sabe o que eu estou falando, procura no Google, ou talvez se você assistiu Harry Potter, é o ônibus que o Harry pega no terceiro filme, o Prisioneiro de Azkaban, quando ele vai para o Caldeirão Furado. É o ônibus do Manda ver, Ernesto. Agora acho que todo mundo sabe, né? E a terceira curiosidade, eu vi isso eu acho que eu vi 1 ou 2 na estrada, eu vi alguns em Skopje e vi mais alguns em Ohrid, que é Fusca. Tem Fusca, não digo muitos, mas tem vários Fuscas na Macedônia. Que me senti um pouquinho mais em casa também. Sobre comida. Então, acho que eu já falei isso em algum vídeo anterior, mas eu tenho um site que ele dá de 15 a 20 pratos típicos de cada país. E os pratos da Macedônia também não me apeteceram muito, mas como eu fui para Ohrid, e Ohrid tem um lago grandão, então eu comi um peixe típico deles lá, é um peixe pequenininho, e veio uma porção grande com batata e salada. Não estava ruim, mas também não foi nada de especial. O que eu comi, o que eu tomei, que também é uma coisa de todos os Balcãs, que meio que cada país puxa a sardinha para si, reivindicando a criação dessa bebida, que se chama Rakia, que é basicamente um licor, meio que um brandy também,
E originalmente ele é feito de uva, mas hoje em dia ele pode ser feito de tudo. Então, por exemplo, eu tomei rakia original, eu tomei de kiwi e eu tomei de maçã. Obviamente não é tão forte quanto a nossa cachaça, mas é fortinho, é gostosinho. Uma bebida destilada como outra qualquer. E a galera não... Bom, também toma-se de shot, mas eles tomam não tipo de pou, eles tomam de golinho, tipo, com responsabilidade. E é bem comum mesmo, em qualquer lugar você vai achar no menu para você comprar. Que mais? Na Macedônia, assim como acho que aqui na Albânia, onde eu estou agora, e em Montenegro, não tem McDonald's e não tem Subway. KFC tem um ou outro, mas também não é nada, nossa, muito comum. E Burger King tem também. Então, é isso. Eu acho que o McDonald's e o Subway, eles ganham muito pela quantidade de restaurantes espalhados pelo mundo. No caso, tipo, muito no Brasil, muito nos Estados Unidos, mas eles não estão presentes em vários dos países que tem por aí. Certo? Certo. E uma coisa que me incomodou em relação à comida é que na Macedônia não existe porção grande. Então, ou você compra um só, ou você compra dois. No meu caso, ou eu comprava um só, ficava com fome e tinha dinheiro, ou eu comprava dois, ficava sem fome e sem dinheiro. Então, pô, eles podiam fazer, tipo, sei lá, 50% a mais na mesma, uma embalagem um pouco maior, tipo o que a gente faz em qualquer lugar do mundo, mas eles simplesmente não têm. E chato, né? Mas tá, paciência. E tem, no caso eu comi bastante comida turca, bastante comida árabe, porque tem muitos turcos, muitos árabes na Macedônia também. Então, doner ou durum, que é meio que um shawarma, pra gente seria mais comum. Eu acho que eu já expliquei isso também, mas não é o mesmo conceito, mas é parecido. Então eu comi muito. E eu amo de paixão. Por mim eu comeria um todo dia. Pois bem, continuando. Sobre as pessoas da Macedônia. Elas são altas, eu diria que elas, tipo, em relação à média do Brasil, elas são um pouquinho mais altas, mas não são mais uma coisa colossal, não são gigantescos como eram nos países até agora. De novo, referenciando muito Moldávia, muito a Romênia. Tipo, eu já não me senti uma criança intimidada, eu já me senti, tipo, beleza, dá pra olhar as pessoas nos olhos. Excelente. E, que nem eu falei, tem muito muçulmano, que eu acho que a maioria é turco, mas eu não tenho certeza. Porque, enfim, na Bulgária era muito claro eles falando turco e na Macedônia não tanto. Talvez porque eles tenham ido um pouco antes para a Macedônia, ou já não tenha tanta imigração hoje em dia, e eles já aprenderam o macedônio. E, enfim, mas o macedônio em si, que é com quem eu tive mais contato, eles gostam muito de conversar. Sabe, tipo, sei lá, quando você senta num café da tarde para conversar com as pessoas, ou sei lá, geralmente pessoas idosas que às vezes se sentem meio sozinhos e querem conversar sobre qualquer coisa, só bater papo. Os macedônios são mais ou menos assim, eles querem simplesmente bater papo. Eles não ficam perguntando muito, nossa, como é que é o Brasil, mas não sei o que, a sua vida. Mas eles gostam de falar sobre qualquer coisa. Por exemplo, eu fui pedir indicação do lugar para cortar o cabelo. E aí o cara veio de falar, não, você vai aqui, aqui e ali. Ele falou, não, você vai nesse lugar, que o nome é esse. Aí vai ter uma escadinha, aí vai ter um pet shop do lado. E ó, é onde eu corto, onde meu filho mais velho corta, onde meu filho mais novo, meu filho mais novo foi morar em outro país, mas ele cortava lá também. É mais ou menos nessa pegada, ele já vai trocando ideia com você, vai conversando. É gostosinho assim, me dá uma vibes de interior. Saudades. Que mais? Eu conversei muita coisa com os macedônios sobre a história deles, enfim, né? Porque a gente aprende muito sobre a União Soviética na escola, mas não muito sobre a Iugoslávia. Então eu perguntei bastante como era, como não era. Então, no caso da Macedônia, a Iugoslávia, o idioma deles, como era o russo na União Soviética, para eles era o sérvio-croata, e todos os países falam. E a Macedônia, óbvio, eles entendem o sérvio, eles entendem a maioria dos idiomas dos Balcãs, pelo que eu entendi, mas o pessoal não entende o macedônio. É meio que como se fosse uma língua mais complicada de se aprender, ou de se escutar, talvez.
e todos os macedônios falam inglês muito bom. Todos não, mas a grande maioria. Eu diria que Bucareste, a Romênia, eles falam mais e melhor, mas na Macedônia, pelo que me explicaram, eles tiveram aula de sérvio-croata durante a escola e eles tiveram excelentes aulas de inglês na escola também. Então dificilmente você vai passar perrengue lá, é bem tranquilo mesmo. Então, conversando com as pessoas e perguntando sobre a vida deles e tal, eu ouvi isso mais de uma vez, que na Macedônia eles não têm muitas leis, então é um pessoal mais livre assim em várias esferas, e o que dita o convívio das pessoas é simplesmente o bom senso, o que eu acho incrível, acho maravilhoso. Se fosse mais ou menos assim no Brasil ia dar muito errado. Mas então assim, essa coisa de pode beber na rua ou não pode, tipo, cara, lógico que pode. Você pode, fumar em lugar interno, se tiver o cinzeirinho, pode, senão não pode. É tipo mais ou menos essa a regra. Coisas que você vai pegando assim no dia a dia. E, de novo, as coisas são muito livres. E o que eu vi de menor de idade bebendo e fumando é brincadeira. É aquele molequinho de 12, 13 anos que nossa, ainda tá longe de ter o primeiro pelinho do bigode e o cara tá ali, ó. Uma cervejinha, um cigarrinho na mão. E a galera de boas, assim, faz a tua, irmãozinho. Então a galera realmente é muito livre para fazer o que quiser e tá tudo certo. Ninguém se incomoda e vambora. E dentro dessa esfera também eu me senti muito seguro nas duas cidades. Pô, passei muito longe de me preocupar em ser assaltado ou coisa do tipo. É muito sushi mesmo, assim. Excelente, me senti em casa. Pois bem, então falando sobre as duas cidades que eu visitei, primeiro foi Skopje, que é a capital, ou Skopje, no bom aportuguesado. E tem basicamente três coisas principais para fazer em Skopje, que é o Matka Canyon. Matka quer dizer útero, acho que é útero, é o que gera o bebê, né? É útero. Enfim, Matka quer dizer útero e pô, tinha uma história que agora eu não lembro, mas é sobre várias espécies morar lá, porque é um ecossistema um pouco diferente do que é a cidade. Por causa, enfim, que não pega tanto sol, é mais frio, a água do canyon é muito gelada. Eu ouvi alguém dizendo que a média de temperatura é 9 graus, então é bem gelada. Eu não cheguei a nadar, mas eu coloquei o pé na água e, tipo, realmente seu pé começa a doer depois ali de uns 5 minutinhos. Mas é uma vista muito bonita, a trilha é muito boa de fazer, muito fácil, muito sossegadinha. É bonito também. A única coisa que eu achei meio chato é que no final da trilha deveria ter uma caverna para se explorar, mas ela fica do outro lado do rio. Então meio que tipo, poxa, eles não fizeram o caminho de um lado até o outro, tipo atravessando o rio para chegar na caverna. Isso eu acho que se dá ao fato de que você teria que, para chegar nessa caverna, você teria que alugar um barquinho para ir ou um caiaque, um botezinho. Mas paciência, valeu muito a pena. Eu peguei um ônibus de linha, assim, esses vermelhos, que nem eu falei. Fui até lá, fiz o que eu tinha que fazer, voltei bonitinho. Inclusive, deixa eu ver se eu acho aqui. Devia ter preparado isso também, né? Aqui, achei. Olha que bonitinho. Esse é o cartão de transporte, tipo da Urbs, só que de Skopje. Ó, tem até o ônibusinho vermelho de 2 andares. E aqui em cima tá escrito Skopska, que é tipo de Skopje. Legal, né? Sempre que eu pego um cartão de transporte local, eu me sinto, sei lá, como se eu já estivesse fazendo parte da sociedade deles. Pois bem, a segunda coisa que tem para ver é a Millennium Cross, ou a Cruz do Milênio, que é uma cruz de metal gigantesca que fica em cima de um morro. E você pode chegar até a base do morro de ônibus e depois de lá você pega um bondinho até em cima. Um bondinho que eu digo é tipo é tipo aquele negócio elétrico que você sobe montanha para esquiar, sabe como? Acho que todo mundo sabe, né? Enfim, ou ao invés de ônibus você pode fazer uma trilha também, e essa trilha é difícil. Eu fiz e eu me arrependo até a morte, porque estava fazendo muito calor. E a trilha é difícil, tanto para subir como para descer foi complicado.
E, enfim, eu cheguei exausto, morto lá em cima. E pelo menos o bondinho era R$ 10 e de volta. E a vista valeu a pena lá em cima. Realmente você tira a foto da cruz e vê o entorno da paisagem. E é só, não tem mais nada para fazer lá em cima. E essa cruz, só a título de curiosidade que eu estava lendo sobre ela, a cruz tem 66 metros de altura, e esse artigo que eu estava lendo comparava a cruz com vários outros monumentos mundo afora e citaram o Cristo Redentor. Então, 66 metros da cruz contra o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, que tem só 38 metros de altura. Então, muito louco, né? Tipo, ela é realmente gigantesca e eu não achei que o Cristo Redentor era tão pequeno assim. Já fui para o Rio de Janeiro acho que 2 vezes, e inclusive péssimo lugar. Mas eu nunca subi no Cristo, eu nunca fui ali perto. Eu só tipo, vi de longe assim e eu achei que era grande e aparentemente não é tanto. Enfim, continuando. A terceira coisa importante para se fazer em Skopje é ir até a praça principal, que tem uma estátua gigantesca do Alexandre o Grande, tem a ponte de pedra, tem os museus principais estão ali, e do outro lado da ponte tem o bazar, que são várias lojinhas, tem bar, tem restaurante, tem coisa para turista, tem tudo. Eu gostei bastante, eu fui lá umas 4, 5 vezes, em diferentes horários do dia, só para ver o movimento, só para ver o pessoal. Gostei demais, achei incrível, achei muito bom. E, inclusive sobre as estátuas, Skopje é conhecida por ser a cidade das estátuas, porque tem uma renca, realmente por tudo. Assim, óbvio, a mais vistosa é a do Alexandre o Grande, mas tem várias, em muitos lugares. Dava para fazer foto daqui até a China e voltar. Realmente tem muitos, e são muito bonitas na verdade, são muito bem conservadas. E, enfim, várias estátuas. Pois bem, Skopje, top. O meu hostel era razoavelmente confortável, mas era basicamente um apartamento de 3 quartos que foi transformado em hostel. E era um casal que, não sei se era dono, ou pelo menos eles estavam administrando ali. Bem sucio assim. Tinham 2 caras que moravam lá, então era um rapaz da Turquia, de Ankara, e um senhor de uns 70 e tantos anos, italiano, que ele simplesmente não olhava na minha cara e eu não sei porquê. Quando eu cheguei, ele me estendeu a mão, me deu as boas-vindas e a partir do dia 2 ele tipo dava bom dia, ele tipo me ignorava a minha existência. E o rapaz que cuidava era bem gente boa e a moça, tipo, ela era amigável, mas ela queria saber muito da minha vida, tipo, umas paradas assim que não se pergunta para uma pessoa. Enfim, não vou entrar em detalhes, mas nesse sentido foi meio chato. Lá eu conheci também 2 brasileiros que eles se conheceram viajando no Caribe, se eu não me engano era Santo Domingo, na República Dominicana, e eles ficaram amigos e eles mantiveram contato e agora eles viajam juntos. Então eu conheci esses 2. E que mais? Eu fiz uma amiga, uma gatinha, que é literalmente um animal gato, da vizinhança, que ela vinha pro hostel às vezes, tipo, ficava ali fora e tal. E a gente fez amizade, enfim. Tenho várias fotinhas com ela. Saudades, inclusive. Queria levar comigo. Bom, paciência. Enfim, sobre Skopje, eu acho que é isso. Peguei meu ônibus de Skopje para Ohrid, que foram mais umas 3 horinhas, talvez. E a primeira coisa é que na rodoviária, tanto de Skopje quanto de Ohrid, você paga uma taxa, que é a taxa de rodoviária deles, que eu não sei se a gente tem no Brasil ou se ela já está embutida na passagem de ônibus em si, mas o único lugar que me cobrou taxa de rodoviária até hoje foi o Peru, se eu não me engano, que eu fui de Arequipa até Ica. Acho que foi o único lugar que me cobrou na história, eu acho uma palhaçada, mas paciência. Enfim, cheguei em Ohrid. Ohrid é uma cidade de mais ou menos 30 mil habitantes e ela fica quase na divisa com a Albânia. E ela foi... Eu tinha lido alguma coisa sobre ela, mas também tinham me recomendado anteriormente. Então fui ver, e ainda bem que eu fui ver, porque ela é muito turística, ela vive de turismo na verdade, por causa do lago, que tem o mesmo nome.
e é bonito, viu? Nossa senhora, que lugar bonito. Jesus amado. Tem, obviamente, a partezinha turística, o centrinho, digamos assim, e a parte da cidade que não tem nada chamativo, é só uma cidade pequena, mas o entorno do lago é, nossa, é maravilhoso. Eu tirei muito pouca foto porque eu estava simplesmente admirando a vista que eu tinha. Inclusive não respondi mensagem de quase ninguém, nem nada, porque eu estava vivendo, estava conhecendo muita gente e foi uma puta experiência, de verdade. Pois bem, curiosidade sobre Ohrid. A Ohrid tem 365 igrejas, ou pelo menos tinha até um tempo atrás. Obviamente que você não passa por todas, não tem uma a cada esquina, e são 365 porque é uma para cada dia do ano, exatamente. Também não sei por que tiveram essa ideia, mas é isso. Eu vi umas boas 20, eu acho, num caminho assim curto que eu fazia até a praia, né? Praia de pedrinha, de frente para um lago, não areia para o mar, mas enfim, paciência, é praia. Eles chamam de praia. E sobre a igreja também, existe a lenda de que tem pedaços da cruz que Jesus foi crucificado, como é que se diz? Meio que enterradas, não em Ohrid, mas em 3 diferentes igrejas por aí na Macedônia. Então, não fui pesquisar a fundo para saber se era real ou não, mas tem essa informação aí. É muito louco, né? Tipo, não que tenha sido muito longe daqui, né? Contexto geográfico histórico, mas se realmente tem lasca da igreja, da cruz que Jesus foi crucificado na Macedônia, muito doido, né? Enfim, coisas da antiguidade. Que mais? Sobre o hostel. Porra, hostel perfeito. Perfeito. Todos os quartos com ar-condicionado, as camas eram boas, confortáveis, tinha espaço para colocar minha mala, tinha gaveteiro para colocar minhas coisas. Porra, muito bom. Era um hostel de um casal, a Natasha e o Alex, e eles, pô, é um casal assim, eles devem ter seus 50 e tantos, 60 anos talvez, e pô, eles são muito queridinhos conosco, hóspedes, mas entre eles mesmos, eles dá pra ver que os dois se gostam ainda, depois de sei lá quantos anos de casamento. E ainda que, né, mora junto, trabalha junto, devia ser uma coisa meio estressante, mas eles se dão super bem e, tipo, que o Alex meio que fica responsável pelo café, que tem uma partezinha que ele vende café, vende frappuccino, essas coisas assim. Ele faz toda a burocracia do hostel, enfim, e a Natasha faz a limpeza e a organização. Então, sempre que o Alex para, tipo, dá os 5 minutinhos para ele fumar o cigarrinho dele, para tomar um café, ele chama a Natasha para tomar um cafezinho com ele, para eles conversarem e tal. É um casal, assim, muito nota 10. E à noite quem ficava era o Vladimir, que eu não sei se é filho deles, talvez seja, talvez não. Mas ele é um cara super gente boa também, ele sentava com a gente para conversar e tal. Deixava a gente ficar fazendo barulho até um pouco mais tarde, que a lei do silêncio era 11 horas, ele deixava a gente até 11h30, 11h45. Então, um cara muito, muito suci. Ele que me ensinou sobre essa história de divisão dos Balcãs e a língua sérvio-croata, foi ele que me ensinou tudo isso daí. Então, pô, vibe maravilhosa. E eu conheci muita gente, que eu vou citar alguns, que não são todos. Então, eu conheci o Ryan, da Irlanda, o Simon, os dois Simon, na verdade, da França, Johan, da França também, a Shona, da Irlanda, a Bernie, que o nome dela não era Bernie, mas era um nome tipo Dutch, que é húngara, o Alex, da Inglaterra também, que mora na Itália, o menino da Finlândia, que eu esqueci o nome, era tipo Opal, coisa assim, nome estranho, o menino de Praga, que eu esqueci o nome também, John, Jack, alguma coisa assim, e mais um monte de alemão, porra. É que tipo, a cidade é muito pequenininha, então, e não tem muito bem o conceito de balada. Então você vai pro barzinho, beber alguma coisa e tal, você vai pra praia, que também tipo, tem várias mini praias ao redor do lago, mas não tem muito mais o que se fazer. Então eu fiquei 7 dias, 6 na verdade, porque no sétimo eu fui embora. E depois de um tempo você não tem muito mais o que fazer, então você basicamente senta e conversa com as pessoas, você socializa. Que eu achei muito bom, eu tava sozinho fazia um certo tempo já. Acho que
O último grupo de amigos assim que eu fiz foi em Varna, então Sofia eu estava sozinho, Skopje eu estava basicamente sozinho e foi bom. Eu conheci uma pancada de gente de uma vez só e confesso que a minha bateria social também ficou muito baixinha. Então eu estava conversando, estava falando muito, estava escutando muito. Inclusive eu vi como meu francês está desatualizado. Desatualizado não, né? Mas enferrujado, porque se eu falar com uma pessoa é diferente do que eu falar num grupo. Porque daí num grupo eu sou o único brasileiro, ou enfim, né? Todos os franceses falando a milhão, e eu consigo entender, mas para falar eu dou umas engasgadas. Então, tipo, pô, eu não era assim, sabe? E, enfim, meio que paciência, cada país é um idioma diferente, eu quero aprender pelo menos um pouquinho. E aí tem inglês no meio e eu realmente não estou dando atenção ao meu francês. Ao meu espanhol também não, né? Mas enfim. Fiquei pouco tempo em Ohrid, que nem eu falei, fiquei só 6 dias. E eu me arrependo, queria ter ficado mais. E eu certamente vou voltar. É uma viagem que dá para fazer sozinho, é uma viagem que seria legal levar algum amigo, é uma viagem que seria legal, sei lá, levar um par romântico, por que não? É um lugar, assim, sei lá. Sabe quando, não sei se vocês têm isso, mas eu vejo muita gente que tem, digamos, um destino que você vai todo ano, tipo, sei lá, você que vai para Matinhos todo o carnaval, sei lá, alguma coisa do gênero. Eu acho que Ohrid seria um lugar que eu gostaria de ir todo verão, pelo menos para 5, 10 dias. Porque é um lugar muito gostosinho de ficar, muito bom. Pô, e para ver a Natasha, o Alex, o Vlad, os meninos. Então, por exemplo, o Ryan e o Simon, eles se conhecem de antes já, porque o Ryan vai para Ohrid, acho que faz 3 anos, e o Simon faz 5 anos que ele vai para lá. Então, eles já se conheciam de antes, já chamavam todo mundo para fazer amizade. Então, na hora que eu fui me despedir deles, eu falei, então, ano que vem estamos aqui? Aí eles deram risada e tal, foi... Pô, puta lugar da hora, mano. A Macedônia, no geral, eu classificaria como um diamante, porque a gente não tem informação nenhuma, né? Eu mesmo não pesquisei quase nada. Eu lembro de ler em algum lugar que Skopje era a cidade das estátuas, e eu pensei em simplesmente pular, porque parecia muito pequeno, muito remoto, e ainda bem que eu não pulei, porque valeu muito a pena. Eu fiquei muito satisfeito com a minha viagem, com o meu roteiro, e eu amei tanto Skopje quanto Ohrid, e eu não vejo a hora de voltar. E, pô, só tenho memória boa. Pô, incrível, incrível mesmo. Acho que Skopje poderia não estar tão quente, que tava fazendo tipo 38, 39, com sensação de 42, 43. Mas fora isso, tava tudo incrível, incrível, incrível. Poxa, saudades já. Mas acho que é isso. Conselho do dia. Respeite o background das pessoas. Você nunca sabe da onde elas saíram e o que elas passaram. Então, ao invés de deixar o amiguinho de canto, introduza ele aos seus amigos, junta ele na roda. A nossa miscigenação que a gente tem no Brasil é muito bonita e nos outros lugares, principalmente aqui na Europa, não existe. Tipo, tem muito muçulmano que vem para esses países mais a oeste e eles ficam no balaio deles. Acho que fora a Romênia, que todo mundo era amigo, nos outros países a galera meio que fica de lado assim. Eles não se juntam, eles se dão um bom dia e tal, mas ninguém frequenta a casa um do outro, ninguém sai junto, é meio chato assim. Eu fiquei meio incomodado, confesso. E obviamente tem muita gente, inclusive da nossa idade, 20 e poucos anos, os ingleses principalmente. Os ingleses amam falar de política e eles detestam a imigração, eles acham que é um problema real e talvez até talvez seja por diversos motivos, mas eles estão numa mentalidade meio tóxica do tipo, mano, a gente devia afundar os navios de refugiados que estão chegando, porque a gente não aguenta mais ver muçulmano e indiano e sei lá. Eu falei, mano, meio torta essa ideia, viu? Meio problemático isso daí, mas eu também não vou entrar em discussão com os outros e a política de cada país é a sua própria, eu já tenho a minha do Brasil para me preocupar, não é mesmo? Enfim, vamos unir toda a nossa galera em vez de deixar o amiguinho de canto. Demorou, Tigrada? Estou na Albânia, eu vou fazer 3 cidades, 10 dias em cada cidade, e eu não sei se vou fazer um vídeo para as 3, como foi esse daqui, ou se eu faço um para cada cidade. Vamos ver. Enfim, cuidem-se, qualquer coisa me dê um grito,
que eu escuto vocês, tento dar um oizinho e é isso. Tchau!